Então, uma boa tarde a todos e todas. Vou começando enquanto vão entrando enfim, todos aqueles que quiseram inscrever-se para assistir a mais este webinar da Direção-Geral de Educação, promovido pela Direção de Serviços de Projetos Educativos. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação, e este é mais um webinar que realizamos no sentido de tentar dar a conhecer algo que se faz num dos domínios em Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem trabalho realizado e tenta realizar e mostrar aquilo que é feito. Gostava de agradecer, antes de mais, a equipa da DGE que está neste webinar, ao Rui Lima, a Ana Ricardo, a Isabel Lopes, não sei se me falta alguém. Deixa-me lá andar aqui um bocadinho mais para a frente. A Emília Não, e penso que o não me falta Paulo. mais ninguém. A Emília E e o Paulo. depois, e o Paulo, peço desculpa que não E a está aí, Emília? E a Emília? e a Emília, que também não está, e por isso ficaram aqui isentos desta minha menção. E depois um agradecimento muito especial para a Ana Gomes e para a Inês Barroso, que são mães, enfim, todos somos pais e mães, mas elas hoje estão aqui mesmo no papel de mães, no sentido de testemunhar aquilo que é a sua relação com este hemonigma. O que é este hemonigma? É um jogo de tabuleiro que tem, enfim, para quem o construiu, três relações muito próximas com aquilo que se pode fazer na escola. E isso, enfim, os seus palestrantes falarão com certeza muito melhor do que eu. É um jogo ligeiro, é muito comum na vida das crianças e jovens, fala das emoções, e esta questão das emoções está cada vez mais em cima da mesa. Nós temos que falar das temáticas e das matérias, sem grandes receios e, portanto, esta questão das emoções tem que vir claramente à liça sempre que, falamos de relação, sempre falamos de entrosamento, sempre que falamos de coragem, sempre falamos de não resignação, mas essencialmente sempre que falamos de entusiasmo. E, portanto, esta é uma parte que para nós, Direção-Geral de Educação, é evidência científica. O Miguel falará disto melhor que eu, com certeza, que decifra e explica várias características de emoções e sentimentos. Modela comportamentos positivos, por exemplo, a prevenção do bullying, muito presente nos dias de hoje, e não só de agora, há muito tempo que há muito trabalho também feito, quer na Direção-Geral de Educação, quer noutras entidades de prevenção ao bullying e ao ciberbullying, e mesmo da questão dos abusos sexuais. Também apresentaremos aqui durante a sessão outros materiais educativos sobre as emoções de crianças e jovens. Nós temos vários documentos estruturantes aqui na Direção-Geral de Educação, no país, no Ministério da Educação, começando pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, passando pelo perfil dos alunos a sair da escola obrigatória, o Decreto-Lei 55, o 54, as aprendizagens essenciais, enfim, poderia explanar aqui mais, mas reparem, aqui ficam consagrados muitos daqueles que são os atributos que este jogo e que esta questão das emoções pode ser trazida para aqui. Nós temos um perfil que preconiza princípios, competências e valores, e quando preconiza estes princípios, competências e estes valores, no âmbito dos princípios, a questão da aprendizagem, a questão da sua base humanista, a questão da coerência e da flexibilidade dos mesmos, procurarão aqui, de alguma maneira, ir respondendo ou ir ao encontro daquilo que se pensa também com este jogo. Ou seja, como é que este jogo pode ser facilitador? Depois, a questão dos valores, a questão da liberdade, da responsabilidade e da integridade, da cidadania e da participação, da excelência e da exigência, da curiosidade, da reflexão, da inovação. Portanto, tudo isto faz parte de um grande bolo, digamos assim, em que as questões das emoções estão claramente lá colocadas. Depois, no âmbito daquilo que são as competências, temos a consciência e o domínio do corpo, e o bem-estar, a saúde e o ambiente, como polos catapultadores, e eu diria mesmo aglutinadores, de muito do que é esta consciência que temos que ter em função daquilo que é a emoção do outro, daquilo que nos emociona, naquilo que conseguimos ou não conseguimos detectar na relação.
Portanto, este é um jogo para nos relacionarmos, é um jogo que procurará com certeza dar resposta e ser utilizado, enfim, por quem assim o entender, na medida em que tenha, informação sobre o mesmo. Eu ponho sempre a questão da informação e da formação como fatores fundamentais para que consigamos a curto prazo ter, melhores aprendizagens. Este webinar no âmbito da cidadania e desenvolvimento entendendo-se, como o desenvolvimento global que é feito, e portanto um desenvolvimento que permitirá às crianças e aos jovens uma base cidadã mais consciente e, acima de tudo, mais informada. Pronto, este é a minha nota inicial. Enquanto foram chegando aqui, exatamente, já vamos em 400 participantes, tínhamos cerca de 1000 inscritos. Esta é a minha nota inicial. Passo ao Rui Lima, que vai agora conduzir toda a sessão até ao final. Foi um gosto, até à próxima e muito obrigado a todos. Obrigado, Zé Carlos. Boa tarde a todos e todas. Hum, não vou reiterar, ou vou reiterar só os agradecimentos do Zé Carlos relativamente aos meus colegas de equipa, à Ana Ricardo, à Emília, ao Paulo e à Isabel. E eu sei que, ou pelo menos a percepção que eu tive é que quando o Zé Carlos estava a falar, houve alguns cortes e por isso não ouvi ele falar dos dois principais oradores, que é o Miguel Mourã e a Carla Dias Costa, que são os grandes mentores do jogo e que já há algum tempo contactaram a DGE com uma série de iniciativas e que para nós fazem todo sentido. Fazem sentido, obviamente, este jogo é muito sobre, ou é essencialmente sobre as emoções, e as emoções, obviamente, estão muito relacionadas também com as competências socioemocionais, que são, como devem saber, o que nós consideramos estar no tronco de toda a saúde. Porque, na verdade, todos os comportamentos em saúde têm muito a ver com as competências socioemocionais. E muitas vezes as questões, quer dos erros alimentares, quer seja dos consumos de substância ou não, ou da adição ao ecrã, ou os comportamentos de risco, etc., tem muito a ver com as competências socioemocionais de cada uma das crianças ou dos jovens, e por isso trabalhar tudo que seja trabalhar em prol da saúde mental, e como nós, quem nos já conhece, sabe que nós fazemos uma grande fincapé na questão da saúde, não é doença, é na saúde mental, tudo o que possamos fazer em prol da saúde mental dos nossos jovens é fundamental, porque os desafios hoje são imensos, a vivência de cada um deles é completamente diferente do nosso tempo e temos que adaptar. Este jogo tem algo que, para mim, é muito especial, que é o jogo de tabuleiro. Tira um bocado é uma alternativa ao ecrã e cada vez sabemos mais que a dependência do ecrã é terrível. Todos nós vemos, e não são só as crianças e jovens, vê-se os adultos agarrados ao ecrã constantemente e por isso tudo que pudermos fazer em prol de, por um lado, trabalharmos as emoções e por outro, afastarmos as crianças e os jovens do ecrã, nomeadamente, como hoje aqui vai ser partilhado no trabalho com as famílias, com as mães e com os pais, etc. E ao contrário, e a aproximação entre os pais e mães com os filhos e filhas é sempre fundamental. E por isso, eu sem mais demora, vou passar ao Miguel. Miguel, muito bem-vindo. E o palco, como se costuma dizer, é todo seu. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado a toda a equipe da DGE, ao José Carlos. É realmente um privilégio estar aqui a falar deste jogo que nós desenvolvemos e que é muito perto do nosso coração e da nossa missão. Então, eu vou aqui partilhar o ecrã e, por favor, diga-me, Rui, quando já está disponível. Está perfeito? Está ok, perfeito. muito obrigado. Então, o Hemonigma é um jogo que decifra as emoções dos 8 aos 18 anos, do primeiro ciclo do ensino básico ao secundário. E o site é hemonigma.com e a seguir eu envio a apresentação à DGE e peço para o Rui depois fazer chegar aos participantes.
Então, hoje no webinar, o mapa vai ser que eu primeiro vou falar, vou apresentar o jogo, e depois vou passar a palavra à Ana Gomes e à Inês Barroso, que vão partilhar as suas experiências. A Ana Gomes é psicóloga escolar, a Inês Barroso é bióloga e mãe, e vão partilhar as suas experiências com este jogo. E depois será perguntas e respostas com a Carla Dias da Costa, que é psicóloga, que poderá responder a todas as perguntas que tenham feito, tenham enviado antes e que poderão fazer depois. Muito bem. Na primeira parte, na apresentação do jogo, esta é a parte que eu faço. Antes de apresentar o jogo, queria falar sobre porque é que nós fazemos isto. Isto sou eu em criança. Já em pequeno andava de fato e gravata. Eu era muito intelectual, achava que estava tudo nos livros, só a inteligência que contava. E depois de 3 mestrados, um doutoramento e 2 pós-docs, percebi que não era assim, que a inteligência não era tudo. E que tinha que aprender a lidar e navegar e ser amigo das minhas emoções. E foi um longo caminho de desenvolvimento pessoal que agora queremos transmitir à próxima geração. Porquê é que este assunto é importante? Como o Rui e o José Carlos disseram. A ansiedade atinge 10% das crianças, a depressão atinge 12%. A pandemia duplicou estes números e poderão depois carregar aqui no link para ver a referência. Os comportamentos de risco abrangem 30% dos alunos do secundário e desenvolver a inteligência emocional baixa estes números em 9 pontos percentuais. No entanto, a baixa consciência emocional atinge 20% das crianças. E por isso é que nós apostamos no desenvolvimento da inteligência emocional para prevenir este leque de problemas. E, no entanto, os problemas continuam. A pandemia já passou, mas os problemas continuam. As crianças e adolescentes não sabem relacionar-se, têm falta de competências sociais, têm dificuldade na resolução de problemas, têm agressividade e têm bullying. E calha bem nós estarmos a falar deste problema do bullying, sendo este o mês, ontem o Dia Mundial de Combate ao Bullying e este o mês para falar do bullying. Estas situações vêm a referência para estas situações são entrevistas a professores e a psicólogos. Miguel, eu peço desculpa até interromper. E eu também estou a ouvir algum ruído de fundo. Não sei se há aí alguma coisa. Sim, peço desculpa. Obrigado. Melhor assim? Sim, obrigado. Sim, ok, peço desculpa, era aqui os meus fones. Peço desculpa. E então, este é as 3 mais-valias do Emonigma. É um jogo divertido e ligeiro. É um jogo que explica as características das emoções. E é um jogo que ajuda na prevenção de bullying e abusos sexuais e outros problemas. Na primeira mais-valia, é um jogo divertido e ligeiro, porque é um jogo muito comum na vida dos jovens, que vocês devem reconhecer aqui, e eles estão muito habituados e aderem bem a um jogo assim. A moeda do jogo é a empatia, e cada nota tem situações como, por exemplo, entre ter razão e ser gentil, escolhe gentileza. Os cartões, cada cartão tem uma emoção, um sentimento ou uma estratégia. E é assim que o jogo funciona. Agora vou querer explicar a segunda mais-valia, que o jogo explica as características das emoções. Por exemplo, nós usamos a roda de Plutchik, que desenvolve um léxico de 30 emoções e sentimentos, que está aqui à esquerda. Estes 30 emoções e sentimentos estão alinhados nesta roda por cor. Estas 30 emoções e sentimentos entram em 8 famílias. 4 delas são desconfortáveis, a tristeza, o medo, a raiva e a vergonha, e podem vê-las a partir de embaixo à direita até em cima à esquerda. E 4 delas são confortáveis, a calma, o orgulho, a alegria e o amor. No meio de cada linha do tabuleiro há uma estratégia, ou um fator protetor, que nos ajuda a navegar as emoções difíceis e nos transporta para um lugar melhor. São essas a família, os amigos, brincar e sonhar. E quando juntas, estas estratégias são mais valiosas. Quanto mais delas temos, mais valiosas são no jogo. A vulnerabilidade e a força que estão aqui evidenciadas a verde, quando juntas, também são mais valiosas. Não são opostas uma da outra. Quando juntas, estas duas, vulnerabilidade e força, são mais valiosas. A culpa, em cima à direita, quando calhamos na culpa, vamos ter ao arrependimento, em baixo à esquerda.
Em cima à esquerda não é possível comprar a felicidade, é o parque gratuito. E o amor, em baixo à direita, é a maior fonte de empatia, tanto no jogo como na vida. O luto, que é um imposto que está a seguir à Casa do Amor, o luto é o preço que pagamos pelo amor. E que, mesmo perdendo uma pessoa amada, ficamos emocionalmente mais ricos do que antes. Quando passamos na Casa do Amor, recebemos 200 empatias. Quando calhamos no luto, perdemos 100 empatias, mas ao todo ficamos emocionalmente mais ricos. Quando calham numa casa, ou quando os jovens têm um 6 duplo, têm que partilhar situações que lhes dão uma situação ou situações que lhes dão essa emoção e sentimento. E aí ganham empatias, também desenvolvem o léxico emocional e aprendem a partilhar emoções. É uma forma divertida e ligeira de os pôr a falar sobre o que sentem por dentro. Passando à terceira mais-valia do Hemonigma, é um jogo que ajuda na prevenção de bullying, abusos sexuais e outras situações difíceis. Na prevenção de bullying, nós temos cartões que calham aleatoriamente, e temos um cartão da Casa da Pertença que pergunta: para 40 empatias, vês alguém a gozar com outra pessoa, o que deves fazer? E nós temos sugestões de resposta no site e num PDF que podem descarregar, e o que conta é começar a conversa para as pessoas perceberem, para os jovens perceberem que podem fazer alguma coisa para prevenir o bullying. Na prevenção de abuso sexual, temos um cartão na individualidade que pergunta quais são as partes privadas do corpo em que só tu é que podes mexer, e são estas aquelas que são cobertas por um fato de banho. E na outro cartão pergunta: um adulto contou-te um segredo e pediu-te para não dizer. Não sabes se guardar esse segredo é seguro ou não. O que deves fazer? E o que sugerimos é contar, que os adultos não devem pedir às crianças para guardar segredo, é um peso muito grande, e por isso na dúvida, devem contar. E também propomos cartões que modelam comportamentos positivos. Por exemplo, em cima à direita, pertença, para 50 empatias, um amigo dá-te vista a várias mensagens sem responder, ghosting. E o que é que deves fazer? E, mais uma vez, nós sugerimos no PDF, e a Carla poderá falar disto mais à frente, situações e sugestões para responder a esta pergunta e para orientar os jovens sobre como reagir. Outra situação é, por exemplo, magoar um colega sem querer, faz-se conta que o colega é o jogador à tua esquerda e pede-lhe desculpa. Paga 50 empatias ao banco. Isto treina os jovens a pedir desculpa. Que não há problema, pedimos desculpa, erramos e vamos para a frente. E também fornecemos cartões por preencher para situações específicas. E também podem descarregar um documento no site para imprimir novos cartões. Estes são cartões que vocês podem preencher para depois jogar com os jovens e também dizer-nos: um cartão que eu fiz e que funciona muito bem é este, tal e tal. E numa próxima edição do jogo nós acrescentamos. Também temos outros jogos para outras idades. Os jogos todos vão dos 13 aos 18. Temos o Emotives, que é o detetive das emoções, que explica a diferença entre culpa e vergonha, entre outras características. O Emóvel, que desenvolve léxico emocional com 57 emoções e sentimentos. As Emocartas, um baralho de cartas normal, em que os 4 naipes são as 4 emoções básicas: medo, tristeza, raiva e alegria. O Emoconv, que ensina os passos da comunicação não violenta. E o Emospin, que ensina os sintomas das 4 emoções básicas. E estão todos estes jogos estão aqui neste site. E também temos, e tudo começou com isto, o programa Ginja, que são vídeos e canções que explicam emoções do pré-escolar ao segundo ano do primeiro ciclo do ensino básico. Está em ginja.org e depois no documento poderão ler aqui uma situação, uma história verídica sobre como uma psicóloga, graças a este programa, conseguiu fomentar a coesão de grupo e prevenir problemas numa turma. O que aconteceu foi que um menino estava a ser posto de parte e quando o Ginja e a psicóloga lhe deram atenção, o Ginja é o fantoche, a personagem da nossa série de vídeos e canções. Quando o Ginja lhe deu atenção, foi como na canção do Rodolfo, em que mudou completamente, tornou-se quase a mascote da turma e todas as outras crianças, em vez de o pôr de lado, começaram a brincar com ele e a dar-lhe uma atenção especial. Muito obrigado e eu agora vou passar a palavra à colega Ana Gomes. Ana Gomes?
posso passar-lhe a palavra? Sim, estou aqui. Muito obrigado. E então agora vou parar a partilha do ecrã, desligar o meu vídeo e passar a palavra à Ana. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Miguel. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Gomes. Eu sou psicóloga aqui na Póvoa de Varzim, vivo em Vila do Conde e trabalho com jovens já há alguns anos. Quando descobri realmente o projeto Ginja, que o Miguel acabou de falar agora há pouco tempo, fiquei realmente fascinada. O meu trabalho, faço todos os dias este trabalho que é a gestão das emoções, e há pouco foi dito que é realmente muito importante trabalharmos a parte das competências socioemocionais das crianças, porque no meu parecer e daquilo que eu vejo no meu dia a dia e do trabalho que eu vou fazendo, sinceramente é aquilo que leva ao sucesso escolar, porque uma criança estável emocionalmente consegue ter mais foco, mais concentração, consegue se sentir muito melhor. Em relação ao jogo, o facto de eu ter jogado com a minha filha, temos aqui uma certa cumplicidade, não é? Em relação, por acaso, calhou-nos aquela questão de perguntar quais são as partes do corpo em que não tocar e não sei o quê, e mesmo com a mãe, ela sente assim um bocado, talvez pela sua adolescência e pelos 14 anos, ela não conseguia assim muito falar sobre isso. Falar de emoções é muito difícil, o que eu costumo dizer, eu também terei um curso de inteligência emocional. Falar de emoções é muito difícil, eu acho que este jogo é um jogo muito interessante, é um jogo que se deve ir treinando, nós jogamos algumas vezes, não muitas, se calhar o suficiente para ela poder cada vez mais ter uma capacidade natural de poder falar daquilo que sente. Eu falo por uma adolescente de 14 anos e como mãe, não vou falar agora aqui como psicóloga. Como psicóloga realmente tenho uma realidade que julgo que trabalhar as emoções é mesmo uma mais-valia, é um ponto-chave para os nossos meninos, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Em relação à minha filha Ana Mar, eu não vos vou contar a história toda, mas realmente com isto do jogo, ela gostou muito, notei que ela percebeu a dinâmica do jogo, percebeu esta situação até da família, dos amigos, que pode ter uma abertura com os pais, que por acaso nós em casa temos essa abertura em que ela pode falar connosco. E a Ana Mar é a minha filha, não é? Chegou a relembrar algumas situações até que vivenciou, felizmente ou infelizmente. Uma delas, quando lhe calhou aqui a ansiedade, e como nós vivemos aqui muitas emoções e falamos, que associávamos a ansiedade ao terror, ao medo e aquelas coisas todas. Eu falei um bocadinho com ela de uma situação que ela tinha vivenciado ano passado do bullying, porque infelizmente a minha filha sofreu de bullying ano passado, o que lhe levou a várias crises de ansiedade. E uma das estratégias que nós tentamos com que fosse uma mais-valia para ela era ligar para mim, porque não vou mentir que às vezes a violência gera violência, seja verbal ou não verbal, e eles acabam um bocado por se tentar defender dentro de um território que nós pais não estamos lá, que é o contexto escolar. Nunca foi desamparada dentro da escola, não é isso que eu estou a dizer, mas realmente eles necessitam de algum porto seguro. Naquele caso, a estratégia que eu adotei era ligar para mim e formos falando acerca disto das emoções e o que é que ela sentia. Na altura do Covid também teve aqui uma situação menos agradável da internet, que o Miguel estava a falar e bem, os miúdos são muito agarrados aos computadores e eu lembro-me de estar a fazer atendimentos e ocorrer uma situação ligada à internet que não foi realmente muito boa e eu tentei-lhe fazer ver que isto teria repercussões ao ponto de eu ter que ir à polícia e falando com ela hoje em dia, realmente ela consegue já dizer que teve medo na altura de ter que se expor
à polícia, porque nós temos que falar sobre estas situações com as entidades que têm que ser. Em relação ao bullying do ano passado, ela falou comigo que sentiu ansiedade, e então eu tentei trabalhar com ela um bocadinho isso. E este jogo ontem e nos outros dias que nós fomos falando, ontem voltámos a rever, que era para ver se ela conseguia falar alguma coisa, mas ela tem vergonha, que é outra emoção, porque é uma das coisas que a Ana Mar tem, ela não consegue muito falar em público. Para mim, como mãe, é um jogo de tabuleiro muito simples, associado ao Monopólio, é a primeira coisa que me dizem. Eu também joguei com o meu sobrinho, que vai fazer 8 anos agora. Foi a primeira coisa que ele associou, foi ao Monopólio, comprar e vender as casas e essas coisas. Ao que eu tive que lhe explicar que estávamos a falar de empatias, de emoções e de outras coisas que não as casas e os hotéis. Mas na minha opinião é um jogo que faz-lhes perceber que, tal como o projeto Ginja, que me tem ajudado imenso junto das crianças, o tal fantoche, que é as emoções menos agradáveis, eu não chamo as coisas de más, fazem-nos crescer e fazem-nos levar ao caminho que é o da felicidade, não é? Portanto, elas todas em conjunto são só uma, portanto, nós temos que passar por elas todas para conseguir perceber qual é o nosso melhor caminho, qual é o melhor caminho a seguirmos, e é uma das coisas que eu venho a trabalhar com a minha filha, e este jogo tem-me vindo a ajudar também um bocadinho disso, porque há aqui alguns sentimentos que eles acabam por até nem perceber como é que, onde falar neles, e a prova provada é agora que a minha filha não consegue falar ainda em público do que realmente se sente e do que vai dentro dela. Eu sei, porque nós vamos tendo muitas conversas sobre isso, mas é difícil os jovens de hoje em dia, os adolescentes principalmente, falarem sobre isto. Portanto, para mim, este jogo é uma mais-valia, como todos os outros, tal como ao projeto Ginja, com o qual eu trabalho, e quero agradecer ao Miguel, porque, porque tem tido um sucesso muito grande na minha escola. Eu muitas vezes costumo dizer que já não tenho cara de Ana Gomes, tenho cara de Ginja, e levar este jogo para poder jogar com eles e para poder trabalhar com eles, para mim vai ser outra mais-valia para o meu trabalho, e o teste foi realmente em casa com a minha filha, mas a confiança que existe entre nós as duas acaba por, às vezes, também não ser tão fácil se expor a algumas situações, tendo em conta a idade dela. Mas em relação ao jogo, para mim é realmente um jogo que é muito importante. Falar do amor e conseguirmos falar do luto, não é? Como se fala aqui, que o imposto a seguir ao amor é o luto. Aqui nós conseguimos perceber esta dinâmica que antes da casa de partida nós também temos o ódio, perceber que a felicidade não se compra, é uma coisa que é um caminho que nós construímos, e falar com eles sobre isso é muito importante, apesar de que eles questionam muitas coisas, e eu acho muito interessante todas as questões que eles vão colocando à volta das emoções. Uma das coisas que eu noto que eles falam muito é da ansiedade. Ansiedade é uma das palavras que eles têm muito, muito na boca, como eu costumo dizer. Mesmo a minha filha, há alguma coisa que tem, e mesmo com o jogo, eu sinto-me ansiosa, eu sinto-me nervosa, eu sinto-me assim, e nós questionamos e porquê, e o que é que, mas qual foi a situação que ocorreu? Pronto, e através do jogo e da caixinha de individualidade e destas questões que se colocam, eu faço questão de também eu responder, que é para poder ajudar. Foi assim que eu joguei com ela, foi eu também responder e pôr-me naquele papel, para ver se conseguíamos também com que eles possam se expressar e dizer o que sentem, e o que é que vai dentro daquele coração e dentro daquelas cabecinhas dele, na sociedade em que nós vamos vivendo. Portanto, para mim, as emoções levam realmente a um sucesso escolar e a uma estabilidade emocional, quer nas competências socioemocionais, na vida deles social, entre os amigos no recreio, no comportamento de sala de aula e nas famílias, e acho que isto é um jogo. E termino assim para não falar muito, porque eu gosto mesmo deste tema. Eu acho que este é um jogo
que eu poderia dizer que é um jogo que se pode jogar perfeitamente em família, no Natal, e todos nós podermos falar das emoções é muito importante para a nossa vida. Portanto, eu com certeza irei jogar novamente com a família no Natal. E todos nós jogarmos é muito importante. Portanto, eu agradeço ao Miguel e a toda a equipa por termos este trabalho e conseguirmos ter estas ferramentas para podermos trabalhar as emoções. Em relação à Ana Mar, peço desculpa, ela não consegue falar, está aqui ao lado, mas não consegue, não consegue se expor, mas gostou imenso de ter jogado e iremos jogar muitas mais vezes. E mexeu aqui com alguns pontos com os quais eu já vos falei, mas não posso me alongar muito mais porque, pronto, para ela também mexe e tendo aqui ao meu lado, eu respeito a privacidade da minha filha. Tudo aquilo que eu estou a dizer foi ela que me autorizou. Portanto, não consigo me alargar muito mais nas situações em que vivenciou, mas que é uma mais-valia e eu estou muito grata por poder trabalhar este jogo que gostei imenso. Obrigada a todos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. E eu agora passo a palavra à Inês. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria para mim participar neste webinar. Como mãe, sou apenas uma aprendiz desta maravilhosa e desafiante área das emoções. Não tenho de todo a formação, como a Ana acabou de partilhar, da área da psicologia e que lhe permitirá conhecer muito melhor e saborear este jogo, mas com muito gosto partilho convosco a experiência da vivência deste jogo do Hemonigma, criado pelo Miguel e pela Carla e que temos muito gosto em jogar em família. É um jogo de facto muito cativante. Também os meus filhos o associaram de imediato ao Monopólio, o que compreendi como uma mais-valia, porque ainda tem algumas regras e para nós, pais, foi vantajoso eles dominarem melhor aqui já algumas regras para avançarmos. E foi um jogo que nos permitiu, de uma forma leve, alegre, conversarmos sobre emoções, sobre vivências, partilharmos situações que noutros contextos ainda não tinham surgido e que todos aprendemos. Dar, por exemplo, nota que a um dos meus filhos surgiu a pergunta, como o Miguel já referiu, que um adulto conta-te um segredo, se o deves manter ou não. E este meu filho, com 15 anos, o primeiro sentimento foi de sim, de manter. E eu faço também esta partilha com a devida autorização dele, no sentido que, à partida, não haveria razão para não respeitar um adulto que lhe quer bem. Mas depois explicámos-lhe que nem sempre acontece assim. E, de facto, não é suposto que um adulto peça um segredo a uma criança que ele não possa, no imediato, vir a revelar a outras pessoas. Com certeza, uma situação de surpresa que combinamos em família, que vamos fazer para algo que acontece num tempo de seguida, mas assim um segredo que é suposto não contar a ninguém, explicámos-lhe que não, que de facto não é suposto que um adulto peça isso. E portanto foi uma aprendizagem muito interessante, porque embora em grupos de jovens, em espaços de diálogos, há de facto algumas questões que este jogo traz ao diálogo e que é uma excelente oportunidade de esclarecimento entre nós. Gostaria também de partilhar que também para nós adultos este jogo é um desafio muito interessante, porque surgiu a carta de partilhar a um de nós pais sobre um momento de vergonha. E, de facto não é tão fácil quanto isso reconhecermos e identificarmos de imediato um momento em que tínhamos sentido vergonha e capacidade de o partilhar. Portanto, é de facto um jogo muito cativante, que nos permite a todos ter um melhor conhecimento das várias emoções que vamos experienciando
ao longo do nosso dia, seja em família, escola, amigos, espaço de trabalho, organizar os níveis dessas emoções é também algo que eu achei muito, muito interessante neste jogo, porque de facto quando estamos num nível mais simples do medo, se não o trabalhamos, poderá levar a uma situação mais grave. E, portanto, é um jogo de facto que recomendamos, que temos partilhado com amigos, que pode ser jogado de facto em várias idades, e tudo isto porque eu acredito que de facto a experiência das emoções, a nossa capacidade de as partilharmos com os outros. A Ana falava há pouco na importância em espaço escolar para o sucesso escolar, e a minha nota é na área mesmo da felicidade de cada um, e no quanto nós poderemos, por nos sentirmos mais felizes, podermos também conseguir contribuir para a felicidade do que nos rodeiam. E de facto, só com as emoções em cada um de nós bem trabalhadas, bem organizadas, com capacidade de as exprimirmos, será depois possível conseguirmos ensinar aos nossos filhos, naturalmente mais com o nosso exemplo do que com as palavras, de conseguirmos que tenham depois este mesmo comportamento nos vários espaços onde vão passando, e que venhamos a conseguir de facto que cada um se sinta um pouco mais feliz por ter sentido a compreensão do colega no momento em que estava triste, por ter sentido que alguém olhou para ele de uma forma mais atenta e que deu o abraço ou deu o sorriso que naquele momento precisava. E, portanto, muito obrigada ao Miguel e à Carla por se terem dedicado a este trabalho, a esta construção de jogos, todos eles muito interessantes, apaixonantes, que nos ajudam a perceber um pouco da complexidade do raciocínio que cada um de nós faz perante uma situação, a emoção que desperta em nós, a primeira reação que somos levados a ter, mas que conseguimos, com algum trabalho prévio, tomar uma atitude diferente, mais construtiva, e que eu acredito que contribuirá para uma maior felicidade interior e de todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada, Miguel e Carla. Um excelente trabalho. Muito obrigado, Inês. Obrigado pela partilha. E então agora passo a palavra à Carla. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Primeiro que tudo, agradecer por esta oportunidade, por este webinar. Realmente o Hemonigma é um jogo muito querido, meu e do Miguel, que na verdade levou-nos assim muitos momentos de pensamento, de partir pedra, porque hoje em dia falar de inteligência emocional está realmente na prática comum ao nível da saúde mental, da educação, em todos os contextos. Mas como diziam e bem, não é fácil. E se nós pensarmos, mesmo nós em adultos, nós temos dificuldade em falar daquilo que sentimos. É difícil para os adultos expressarem emoções simples, como a felicidade, como a tristeza, perante o resto do mundo. É quase como se não nos fosse permitido sentir e expressar as emoções da forma mais correta. É quase como, diria eu, que perdêssemos a validade para expressar as emoções. E a verdade é que as emoções são a base de todo o sucesso académico, sucesso profissional, sucesso familiar, das relações. E o Hemonigma, aqui muito numa estrutura que nos faz muito lembrar o Monopólio, vem mesmo criar um espaço de partilha, de jogo, de diversão, que vai permitir aumentar o léxico emocional, ou seja, todo o nosso vocabulário sobre emoções, que nos vai permitir refletir de como sentimos as emoções, porque cada emoção tem sempre um pensamento, uma sensação no corpo diferente e um comportamento associado, e vai nos permitir desenvolver uma consciência de nós e dos outros muito maior. Na verdade, quando criámos este jogo, a nossa ideia é um bocadinho até ir para além do secundário. Este jogo pode ser jogado, como diziam há pouco, no Natal e para toda a família. E eu garanto-vos que, se calhar, as crianças vão nos surpreender, porque vão ser capazes mais rapidamente de se expor e de nos partilhar as emoções do que os próprios adultos. E nos dias que correm,
esta dificuldade acaba por ser transversal em diferentes situações. Por um lado, as ansiedades, muito nos alunos, como falava há pouco a Ana também, em relação à ansiedade de exposição, à ansiedade relacional de estar com os outros, como também situações mais de falta de respeito dos outros, da violência, da agressão. Este é um jogo que nos permite pôr a comunicar, porque na verdade também não é fácil. E com o jogo, com a brincadeira, com os cartões, com as opções que são dadas como sugestão, são apenas uma ponte para começar a falar destes temas todos difíceis. E foi com esta base que nós criámos aqui o Emónigma. E criámos a pensar também no Ginja, enquanto programa, porque para os que já conhecem o Ginja, permite-nos aqui também, de uma forma lúdica, aprender como é que nós sentimos, como é que nós nos relacionamos, e permite dar aqui o salto para o mundo dos jovens, onde já não se querem comprometer com aquilo que é infantil, os fantoches, já são muito criancinhas, mas pensar um bocadinho mais naquilo que nos faz sentir no dia a dia, como as relações sociais, os desafios de pertencer ou não pertencer ao grupo, como é que eu me sinto quando não sou escolhida, todos esses aspectos que claramente comprometem o nosso dia a dia académico. Eu, enquanto psicóloga, sou psicóloga clínica e psicóloga educacional, também trabalho ao nível das escolas e desenvolvo programas de competências emocionais e sociais e dou muita formação também a professores e pais. De facto, o grande desafio começa por nós podermos permitir o fluir das emoções. Eu gostava que, embora sejamos muitos e não é possível haver aqui um diálogo, que vocês refletissem para vocês próprios. Quando é que foi a última vez que vocês se permitiram sentir tristes sem se sentirem envergonhados? Quando é que foi a última vez que vocês deram saltinhos de alegria porque estavam felizes sem pensar o que é que o outro vai achar de mim porque eu estou aos saltos? Quando é que foi a última vez em que eu estava muito zangada e me permiti ficar zangada e falar desta emoção de uma forma saudável? Também os nossos pequenos não lhes têm muitas vezes a oportunidade de se sentir assim. Não nos é permitido. Já passou. Ouço muitas vezes dizer no contexto académico. Já passou, não vale a pena chorar, segue em frente. E não é verdade. Nós temos de ter tempo para as emoções. E esta é a vantagem do nosso Emónigma, é que através do jogo permite-nos sentir as diferentes casas. Todo o crescente emocional que nós vemos no próprio jogo que o Miguel partilhou há pouco e as diferentes casas permitem-nos comprar aquela casa e existir naquela casa, ou seja, sentir aquela casa de uma forma diferente. Não é? E de facto esta relação acaba por ser totalmente diferente, acaba por permitir até brincarmos neste contexto. Para as escolas que usarem os jogos, deixo aqui algumas dicas que podem ser giras, que quando os jovens comprarem as casas e tiverem as casas, desafiem-nos a contar o momento que se sentiram naquele dia ou que se sentiram na vida deles em relação àquela emoção. Desafiem-se a partilhar aquela emoção que sentiram na própria família. Ou seja, vamos alargar o leque do jogo, mas sim desafiar os jovens a ir mais além. Mesmo aqueles que não querem muitas vezes comunicar ou porque ainda não conseguem, como há pouco se falava, podemos, por exemplo, recorrer aos diários. Os diários são uma ótima ferramenta para os nossos jovens. E o jogo pode ser apenas um pontapé de saída, ou seja, jogando individualmente ou em grupo, em turma, quando saem as casas, quando saem as perguntas. Os jovens podem não querer se expor logo. Nós podemos pedir para escreverem no seu caderninho. Ou aqueles que não gostam de escrever, que desenhem a emoção. Escrever, desenhar, cantar, dançar, a exprimir a emoção. O jogo é a base que permite o arranque destas diferentes situações. E pode-se trabalhar para todas as faixas etárias e pode-se trabalhar para todos os contextos de dificuldades de aprendizagem. Porque temos, por exemplo, crianças do espectro do autismo que também fizeram essa pergunta, temos questões ao nível mesmo dos déficits mais cognitivos, não há problema. Todo o jogo dá para todas as características das crianças. Tem é que ser adequado na forma como é explicado. Tal como na escola, o jogo permite uma equidade na aprendizagem do jogo e na partilha. A forma como jogamos, o grau de desafio, o grau de competição, é que vai sendo ajustado. Porque, por exemplo, para uma criança do espectro que tem muitas dificuldades em ter consciência de si próprio, ou uma criança muito inibida consigo própria, muito tímida, muito fechada, que não se permite sequer reconhecer emoções, este jogo é uma plataforma que, pela diversão, nos permite ir para além daquilo que a criança está a sentir. E permite também a partilha, porque se jogamos duas pessoas pelo menos, né, que é no mínimo, eu posso partilhar o que estou a sentir. E eu, enquanto partilho, eu torno-me reflexo daquela outra criança. Eu torno-me a experiência, o exemplo, para orientar a criança. E isto é muito importante.
Porque muitas vezes a grande dificuldade na inteligência emocional e no desenvolvimento da mesma não é só a falta de reconhecimento emocional, mas como a dificuldade de compreender dentro de si o que está a sentir e depois como se expor. Quando nós temos relações emocionalmente corretivas, isso significa relações onde nós conseguimos expressar de forma correta as emoções, partilhar o que sentimos de forma equilibrada, conseguimos exprimir de forma assertiva e comunicar o que sentimos, damos aqui um salto muito grande na nossa capacidade de resolução também dessas mesmas emoções. E deixamos de ter medo delas. Isto é um ponto muito importante. Hoje em dia, e todos vocês já devem conhecer, o Divertidamente. O Divertidamente, o 2, é um jogo que traz aqui as emoções mais para os adolescentes e fala aqui das ansiedades e está-me sempre a pensar no futuro. Eu conheço muitos adultos que viram o filme e reconheceram-se, viram-se naquela pequena personagem. E este é o desafio que também o jogo nos traz, que é não estarmos sempre no futuro, não estarmos sempre a pensar nos problemas. Quando nós estamos a jogar, nós podemos estar no aqui e no agora. Estamos a brincar, estamos a partilhar, estamos a conversar. Estamos a criar memórias, estamos a criar momentos de família, momentos entre amigos. O jogo de tabuleiro permite isto também, desligar as crianças dos ecrãs e juntá-los todos para um conceito de partilha diferente, para uma estimulação também cognitiva de capacidade de pensar, capacidade de comunicar, capacidade de se relacionar, capacidade de saber esperar. Todas estas vantagens são-nos trazidas pelo Hemonigma, que embora o conteúdo e o foco seja a componente emocional, depois se traduz de várias formas em todas as vantagens que é ter um jogo de tabuleiro. Também muitas vezes me perguntam se o Hemonigma é aceitante realmente para os jovens que não têm paciência para isto e acham que giro são os jogos eletrónicos. Este é o desafio do adulto. O adulto tem que ser cativante ao ponto de fazer perceber o jovem que é uma mais-valia jogar este tipo de jogos. E, mais ainda, jogar com eles. O que custa com os mais velhos é nós sentarmos a jogar com eles. Porque as crianças, se nós pusermos o Hemonigma e pedimos para jogarem, eles acham piada e até jogam. Não é verdade? Aliás, eles jogam muito bem vários jogos. As cartas, os unos, tudo isso eles jogam muito bem. Mas quando vamos para os mais crescidos, nós temos que ter tempo para nos sentarmos com eles e os ajudarmos a jogar este jogo. Porque eles vão se sentir completamente vulneráveis. A primeira reação dos jovens, e eu já tive essa experiência em contexto clínico quando comecei a jogar o Hemonigma com uma das minhas adolescentes, foi: mas ó Carlos, isto faz perguntas muito difíceis, eu não sei se quer falar sobre isto tudo. E de facto isto é a realidade. Este é um jogo que nos despe emocionalmente. E isto é uma coisa que nos deixa vulneráveis. E nós adultos, que estamos a orientar e a jogar, também temos que já ter trabalhado dentro de nós esta capacidade para o conseguir fazer de uma forma equilibrada, estruturada, organizada e contentora. Porque isto também é super importante. Senão acaba por não conseguir dar resposta. E isto dá por ser o maior desafio, que é como envolvê-los de uma forma positiva. Não é? E isto faz todo o sentido. Aqui há uma jovem que perguntava, aqui uma moça, como é que podemos fazer o jogo permitindo as partilhas privadas em grupo? Usando a questão do caderno. Nós podemos sempre jogarmos e pedirmos para que só partilhem aquilo que se sentem confortáveis, às vezes só dizendo: eu já senti isto foi quando eu tinha X anos, ou senti isto e eu estava na casa da minha avó. Podemos pedir para só escreverem uma parte da emoção e o resto podem escrever e ser um processo. Mas também nós temos que criar os grupos seguros. Fazer um grupo para jogar o Hemonigma não pode apenas ser chegar a uma turma, por exemplo, em que se vai trabalhar competências emocionais e juntar um grupo de alunos. Porque, por exemplo, se temos um grupo onde vamos ter dois jovens onde tendem a se impor perante os outros, que tendem a falar de forma mais agressiva, que não respeitam tanto o que os outros dizem, e depois os outros dois elementos do grupo são pessoas que são mais reservadas, mais tímidas, então sentem algum receio destes dois jovens, este trabalho não vai funcionar se não for mediado por um adulto. É importante, primeiro, se calhar, pôr um grupo mais homogéneo nas características dos jovens, até eles desenvolverem as tais competências de jogo, de consciência de si próprios, dominarem as tarefas, já conhecerem até algumas das propostas que são feitas nos cartões que vão saindo, para depois então podermos começar a fazer pequenas misturas e pôr se calhar alguns jogadores um bocadinho mais fortes, mais agressivos na forma de estar, com uns que são menos assertivos e trabalhar com eles a capacidade de comunicação. Mas isto é feito com alguma tranquilidade.
Se nós não fizermos isto de forma espaçada e de forma balizada, o hemonigma, em vez de ser uma ferramenta positiva, pode ser algo que os miúdos vão evitar, porque vão se sentir tristes ou vão se sentir expostos. Isto e qualquer jogo ou qualquer dinâmica que nós, enquanto psicólogos, os professores ou os pais, façam com os miúdos quando falamos sobre emoções, sem lhes dar um contexto seguro e contentor. Há pouco ouvia a mãe da Ana Mara falar e dizia realmente esta questão da partilha, que ela própria também fala das coisas dela. É muito importante este diálogo, quando se trabalha emoções. Os nossos jovens, nessa nossa era que se fala da saúde mental, da integração, do sucesso académico, das soft skills quando vão para um futuro emprego, são tudo aspectos que são realmente fundamentais, mas são ainda pouco trabalhados em nível transversal. Muitos dirão porque os programas e os conteúdos académicos são muito grandes em diferentes disciplinas, outros dirão porque os jovens não estão interessados na forma como nós o trabalhamos. Há várias razões, mas o importante é entender que se nós não trabalharmos para desenvolver nas nossas crianças e jovens futuros seres adultos com capacidades de empatia, capacidade de comunicação, capacidade de validação emocional, orientados para a solução e não para o problema, saindo muito do foco da frustração, do foco da raiva perante o obstáculo. Os nossos jovens têm dificuldade em ultrapassar o desafio, pois acabam por ter muito como garantido. E isto é uma vulnerabilidade a médio prazo, desculpem. Nós temos que usar as nossas capacidades humanas para chegar aos miúdos. E todo o programa do Ginja, não só pelas próprias histórias, como os diferentes jogos que nós temos vindo a criar, como o próprio baralho de cartas e o hemonigma em si, são ferramentas que podem e devem ser usadas em todos os contextos relacionais onde se pretende ir além, onde se pretende desafiar até nós próprios e aquilo que nós acreditamos. E por isso, e também não querendo largar aqui muito, também quero dar aqui algum espaço, não sei se para algumas perguntas, algumas partilhas, gostaria realmente de vos fazer um último desafio para vocês pensarem e refletirem que é, quando é que foi a última vez que eu não tive medo de ser eu próprio? Quando é que foi a última vez que eu não tive receio de não agradar a toda a gente? Quando é que foi a última vez que eu não me preocupei se não pertencia a um grupo, ou se não pertencia àquele local de trabalho, ou se não pertencia até àqueles meus amigos antigos? Se nós adultos ainda pensamos nisto, o que diremos nós dos nossos jovens que ainda agora começaram estas novas etapas? Obrigada. Miguel? Muito obrigado, Carla. E então isto conclui a nossa apresentação e eu vou partilhar o ecrã com detalhes sobre o hemonigma. Miguel, já agora só, penso que uma das questões que poderá ficar sempre dúvida no ar é fácil para professores aplicarem o jogo sem uma prévia formação? Sim, passo a palavra à Carla. Ok. Não é fácil, obviamente é uma vantagem se tiverem uma pequena formação, mas acima de tudo a base é se jogarem, experimentarem o jogo. Eu acredito que se tiverem uma formação para conhecer melhor as cartas, para melhor conhecer as funcionalidades e até pensarem um bocadinho como é que podem adequar ao contexto e àquele grupo, porque há bocado eu agora reli a pergunta e a pergunta era, podemos jogar com mais de 8 jovens? Não convém, este jogo tem que ser feito por etapas, não é? A verdade é que para conseguir dominar este jogo e nós podermos usá-lo como ferramenta, todos os professores ou adultos que vão jogar o jogo com os miúdos já o devem ter jogado e explorado, nem que seja sozinhos, porque se não o fizerem, não conhecem realmente todas as cartas, não pensaram em possíveis respostas, nem em possíveis orientações. E sem isto, depois podemos perder a riqueza do jogo. Eu acho que assim responde à pergunta. Eu estou aqui a falar, já agora, o Paulo, Ana, Ricardo e Emília, por favor, juntem-se, a equipa junte-se. Eu vou acrescentar uma resposta a esta resposta da Carla, é que nós também damos formação também por reunião Zoom, uma vez por mês, caso adquiram o jogo, ou caso só pretendam saber mais, e depois entrem em contacto miguel@ginja.org, estará na apresentação, e será também às segundas-feiras, assim por volta de meados do mês. Obrigado. Respondendo a uma questão que várias vezes colocaram relativamente ao custo do jogo, obviamente que a DG divulga, o que estamos aqui a divulgar porque acreditamos e vemos
a mais-valia deste jogo. O que podemos sempre avançar também é que no âmbito da iniciativa Selo Escola Saudável, distribuímos verbas às escolas que são contempladas com o selo e podem comprar, usar essa verba da forma que quiserem. Se a escola achar que é uma mais-valia, que nós acreditamos, senão não divulgávamos, obviamente, têm sempre essa disponibilidade. Obviamente não é muito dinheiro, não é uma verba muito alta que a DGE disponibiliza, é a verba que nós temos em função do Orçamento de Estado também para, para a educação para a saúde, mas claramente temos sempre que pensar que um jogo deste, como eu falei, ajuda a trabalhar todas as áreas de educação para a saúde. Não, não é todas as questões da educação para a saúde, todos os comportamentos, atitudes, valores na educação para a saúde são trabalhados ou são mais fáceis de trabalhar com essas bases que estão aqui. Essa é uma das questões que nós gostávamos de responder e que é importante. Basicamente era essa a questão que nós gostávamos de esclarecer para que não haja dúvidas. O projeto Ginja do Miguel e da Carla são autónomos, não temos nada a ver com esse projeto, mas é um projeto que reconhecemos como uma mais-valia e por isso é que nos associamos e validamos e realizamos este webinar, porque, na verdade, sentimos que muitas vezes as escolas e os professores e mesmo o público em geral, os pais, etc., muitas vezes depois não... Há sempre tanta coisa. E eu pessoalmente também não conhecia antes de me apresentar. Eu não tenho tempo de ir para um determinado, ou para a internet, ou para uma determinada superfície, procurar jogos e testar e não sei o quê. É óbvio que se puderem ser divulgados e trabalhados, obviamente que a equipa viu o jogo antes, o Miguel teve a gentileza de enviar um jogo à equipa para nós o conhecermos e nós termos sabermos do que é que íamos falar, mas claramente é um bocado esse papel que a DGE tem com este webinar e com outros que realizamos. Não estamos a impor nada, estamos a apresentar, a divulgar como uma prática, não digo uma prática de excelência, porque não há uma prática de excelência, como a Carla falou, pode funcionar muito bem. Se nós entregarmos o jogo para os miúdos, pode funcionar até muito mal, mas como um bom recurso para ser trabalhado. Ok? A Ana, Paulo e Emília, não sei se têm alguma coisa também a acrescentar. Antes de passar ao Miguel outra vez, ou à Carla. Há aqui uma questão no chat que tem a ver com ser um número superior a 8 alunos e poder fazer grupos. Não sei se a Carla, que falou há um bocadinho disso, se queria responder. Há aqui essa pergunta. Respondo sim, há pouco eu estava a tentar, também estava a ler as perguntas ao mesmo tempo. De facto, um jogo como o Hemonigma não deve ser jogado por mais do que 8 jovens. É um número já muito teto máximo. Porquê? Como o Rui estava a dizer, é um recurso que tem múltiplas funções, mas na verdade pode depois dispersar a função que estamos a cumprir, não é? E de facto, nós para trabalharmos emoções com jovens, e isto é um grande, desculpa a expressão, pau de dois bicos, que é, nós não podemos achar-lhes simplesmente a falar sozinhos. Nós temos que lá estar. Porque é nas partilhas e naquelas interações, mesmo nos comportamentos não verbais dos jovens, que nós conseguimos perceber as subtilezas daquilo que está a acontecer nas interações e nas relações dos miúdos. Eu, quando fazia os programas de competências, eu convidava sempre os professores para estarem presentes. Porque, de facto, eles conhecem muito bem a turma. Mas há pequenos aspectos que saem quando se fala sobre isto, nas interações, no olhar, até no chegar para trás de um jovem, que é muito importante. Se nós vamos jogar este tipo de ferramenta com muitos jovens, nós vamos perder o fim, porque aquilo que nós temos que ver, perdemos. É uma ferramenta positiva, sim, é um investimento monetário grande, mas é uma ferramenta com múltiplas funções que pode e deve ser usado em diferentes contextos, por repetição, em pequenos grupos, que dê espaço para ir partilhando, não é? Se calhar numa aula mais de cidadania ou num momento de uma aula onde percebemos que aquela turma está a ser conflituosa acerca de alguma especificidade, podemos trazer o jogo e jogamos o jogo, podemos desafiar até às vezes numas aulas mais de expressões. É tudo uma questão de orientar para o objetivo.
Nós, quando trabalhamos competências emocionais e sociais, nós temos de saber qual é o objetivo para aquele grupo. Por que é que eu estou a utilizar esta ferramenta? E a partir daqui orientamos. Acho que assim respondi. Cara, já agora só uma questão que não estava, mas vantagens ou desvantagens do professor ou adulto se expor ao mesmo patamar que eles? Eu diria que tem mais vantagens do que desvantagens. E tem a ver com o que nós consideramos posição. Tal como eu considero que eu, enquanto psicóloga, lhes digo que fico triste, que digo que também já me aconteceu uma sessão semelhante que me deixou magoada, ou que não sei, acredito que os professores também o possam fazer. Como eu costumo dizer, o adulto só não se pode desorganizar. Eu não posso desatar a chorar no berreiro e esperar que as crianças me acudam. Isso não convém. Mas tornar-nos vulneráveis, se for dentro de um ambiente, lá está, contentor e de respeito, não há problema. Mas eu percebo a pergunta, Rui. No meio dos adolescentes, uma professora expor-se, teve uma vulnerabilidade, isto pode ser mais difícil. Mas eu também acredito que, para usar este tipo de jogos, nós já temos de ter estabelecido uma relação com os jovens para que eles nos respeitem e nós os respeitemos, para eles também querem partilhar connosco. E isso faz parte também do nosso crescimento enquanto adultos. Mas a desvantagem é esta, é se nós não nos controlarmos e não soubermos como expor, depois de repente perder o controle da turma e até fazer com que os miúdos deixem de nos ver como figuras de autoridade e de respeito. Autoridade não de autoritarismo, mas autoridade enquanto referência e modelo. Está aqui uma mão levantada, Ana Gomes, não sei, Rui, se posso passar a palavra. Eu peço desculpa, Carla, eu só queria, eu sei que não é meter, mas em relação à questão do professor Rui Lima, do Dr. Rui Lima, isso de nós, professores ou psicólogos, nos expormos nas turmas, realmente era aquilo que a doutora Carla estava a falar. Nós temos que, eles têm que saber qual é o nosso papel e nós sabermos qual é o papel deles. Isso é o mais fundamental. Eu digo isto porque eu já experienciei numa turma de primeiro ciclo, que nós estamos com aquilo que eu vou trabalhando, não é? E eu noto que o facto de a professora não é ao mesmo nível que eles, não é? Eles percebem qual é o papel do professor e percebem qual é o papel deles, mas muitas vezes, às vezes, nós falarmos do nosso dia a dia, da nossa vida, que também temos filhos e que também temos as nossas coisas, e partilharmos com eles, eles sentem-se muitas vezes aquilo que eu sinto, é mais seguros e acabam por. A confiança que eles têm em nós faz com que eles sintam à vontade para bocadinho a bocadinho eles irem se exprimindo e dizendo o que sentem. Por exemplo, há situações claro que eu estou a falar dos mais pequenos, não é? Nos adolescentes se calhar isto já não funciona tão bem, mas temos que adotar estratégias. Há uma estratégia que se adota, que se pode adotar com crianças mais pequenas, por exemplo, que é o chamado cantinho das emoções, frascos das emoções, que o professor pode perfeitamente dizer, então hoje como é que te sentes? Ou o próprio aluno dizer assim, eu hoje apetece-me ir ali e coloco uma cor de amarelo, azul, verde ou vermelho, e o professor vai detectando o que é que se sente ali. E pode perguntar, queres falar, não queres falar? Eles às vezes olham para nós, ou mesmo para vocês, professores, como aquele que nos ensina, aquele que nos vai dar conhecimento de uma determinada área, mas ao mesmo tempo, e aí já falo pela minha filha, eles precisam de alguém que eles se sintam confortáveis, que os respeitem. E agora falando pessoalmente, a minha filha tem uma paixão por matemática, adora o professor, mas há atitudes que não gosta do professor, comportamentais. Então eu tento-lhe explicar que nós somos todos diferentes e que temos personalidades diferentes e para tentar ver o melhor do professor, não é? Porque nós não agradamos todos, eles não nos agradam a nós todos e às vezes o grupo, turma, também nem sempre é fácil. Mas às vezes nós falarmos um bocadinho, é a mesma coisa que, às vezes eu dou este exemplo, o facto de eu conhecer figuras públicas, as figuras públicas não são mais que eu só porque aparecem na televisão. Somos todos seres humanos, temos todas emoções, somos todos iguais. E então há um bocado isso dentro da sala de aula, se eles perceberem quem é que eles têm que respeitar, quem é a autoridade no sentido bom, não é? Porque ali é o professor, não é? Mas que há uma cumplicidade entre o saber de aprender e o saber também comportamental e o saber estar dentro da sala. Eu vejo um bocado as coisas assim e tem funcionado muito bem com alguns professores, claro, alguns conseguem, outros não.
Desculpem falar, mas é da minha partilha do que eu vivo no dia a dia. Ana? Diga, diga. Não, Ana, Ricardo, não, desculpa, não é Boa Ricardo. tarde. Desculpe. Indo ao encontro aqui do que a Ana também partilhou connosco. Boa tarde a todos. Eu sou professora de primeiro ciclo e tenho já experienciado outras formas de chegar até aos alunos. Acho que este jogo ajuda-nos a criar a empatia, que muitas das vezes não há que ter medo, não há que ter receio, embora o professor está com, portanto, tem a autoridade, tem que manter a sua autoridade dentro da sua sala de aula e do espaço em que se encontra, mas não há que ter medo, porque os alunos também têm que entender que nós somos pessoas, que somos humanos, que temos dias em que estamos tristes, temos dias e não precisamos de nos expor, não precisamos de dizer o porquê, porque é que estamos tristes, temos direito à nossa privacidade, mas é importante que eles entendam que também temos os momentos tal como eles, que também ficamos zangados, tristes, irritados, tudo o resto. É importante que eles percebam que somos pessoas como eles, que temos família, que temos os nossos momentos e que também ficamos aborrecidos com determinadas situações, e até é bom, quando nos sentimos à vontade, de exprimir como é que nós reagimos àquelas situações e qual é a solução que nós temos para elas. E que cada pessoa tem a sua solução, porque nós somos todos diferentes. Eu posso sentir-me de uma determinada forma e reagir de uma determinada forma, e o outro meu colega fazer o contrário, ou o meu aluno. E cada pessoa, e é tudo certo, porque cada um reage à sua forma, à sua maneira, porque somos pessoas diferentes. Enquanto professora de primeiro ciclo, tenho muito boas experiências na partilha de emoções com os alunos. Este jogo achei que é uma mais-valia porque nos permite chegar lá, porque assim, se eu não conhecer o aluno e não criar empatia e ele não perceber que eu me importo com ele e que eu sou pessoa como ele e que quero entendê-lo e quero ouvi-lo, também não vou conseguir que a matéria seja aprendida naturalmente. A minha preocupação primeira é conhecer os meus alunos e depois vamos passar ao currículo, à matéria e a tudo o que eu tenho que entregar aos alunos, não é? Mas eu tenho que os conhecer. Se um aluno não estiver bem, eu não consigo chegar a ele, eu não o consigo ensinar a ler. E todo o resto que tenho para fazer durante o dia. Se eu tiver um aluno que não está bem com ele mesmo, ele vai-me boicotar a minha aula. Como muitas vezes ouvimos. Estava péssimo hoje. E porquê? Tentaram perceber porquê? Tentaram falar com ele, tentaram entendê-lo, ouvi-lo. Às vezes é isso. Tal e qual como nós. Também temos os nossos dias, também não chegamos bem e eles próprios, pelo menos os mais pequenos, na minha sala de aula, quando eu chego à sala, eles sabem se eu estou bem ou não. Professora, tu estás tão contente, professora? Professora, tu estás triste. O que é que tu tens? Isto são palavras de alunos. Alunos pequeninos, dos 6 aos 10 anos, que eu sou professora de primeiro ciclo, mas são palavras sábias. Pronto, obrigada por tudo. E desculpem este, se me estiquei ao Rui. Não, obrigado. Não, obrigado. Miguel também pode partilhar mais uma vez o slide com o link. De qualquer maneira, lembrar-vos mais uma vez que o webinar está a ser gravado. Depois de editado vai ficar disponível na nossa página e podem, obviamente, rapidamente perceber algumas dúvidas que tenham ficado no ar ou qualquer outra questão. E também, obviamente, vão aceder outra vez ao link e do Miguel e ao contacto que lá está. Tem aqui todos os contactos e para alguma questão o melhor é consultar logo a fonte, ou seja, consultar logo o Miguel, porque certamente responderá de uma forma muito mais rápida, muito mais correta do que qualquer um de nós. Eu agradeço a vossa presença a todos. Passamos um bocadinho de uma hora, mas isso também já não é nada de estranho nos nossos webinars. Pedimos desculpa por essa extensão um bocadinho maior, mas resta-nos agradecer a todos que estiveram, todos e todas que estiveram deste lado a assistir, a todos e todas que estiveram aqui como oradores ou como palestrantes e até uma próxima, que no caso dos webinars da saúde é já na próxima
quinta-feira, se não me engano. Obrigado a todos e uma boa noite.